Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um study vlog que eu gravei a minha última semana de aula, principalmente a parte que eu faço projeto, que eu tinha entrega. Então, é isto. Eu comecei o meu dia então, trabalhando. E daí, no início da tarde, eu já estava em casa e comecei então a me preparar para fazer projeto. Esse projeto que eu tô fazendo é uma residência unifamiliar, é o projeto 2 na faculdade, e eu comecei ele desde o início do semestre, na verdade, e essa é a entrega final. Então eu tinha que arrumar as alterações da minha planta baixa, do meu projeto, e terminar a reforma, colocar os móveis, mobiliar tudo. Aí eu tô dando uma olhada no cronograma que a professora montou pra gente, seguir exatamente as etapas. Aí eu monto as minhas pranchas no Lightroom. Eu faço a prancha de apresentação, faço a capa e toda a parte teórica no Lightroom. Eu dei uma mudada das duas outras apresentações, mudei a cor. E aí é a prancha do meu conceito. Eu tava vendo, na verdade, como que eu ia organizar as pranchas. No fim, vai ficar bem diferente de como eu comecei. Nessa prancha tá o meu painel conceitual arquitetônico e o painel conceitual sensorial. Mas no fim eu juntei os dois para servir tudo certinho numa prancha só. Aí estão os índices urbanísticos. Inicialmente eu ia fazer um em cada prancha, mas para compactar tudo melhor, eu decidi colocar todos eles em uma prancha só. Então ficou 2 pranchas teóricas. Me falem aí nos comentários quais programas vocês usam para fazer as pranchas de vocês. Eu uso basicamente o Lightroom, o ArchiCAD e algumas coisas eu uso o layout do SketchUp. Essa é a parte menos trabalhosa de todo o projeto, montar as pranchas teóricas, pelo menos para mim. E não parece, mas eu não demorei tanto, eu acho que em meia tarde eu consegui terminar tudo. Eu criei um padrão para as minhas pranchas, então desde a primeira entrega eu sigo o mesmo padrão para a prof já saber que é a minha prancha. Ainda mais que a entrega é online, então eu não tive como apresentar lá na sala de aula. E aí sou eu no fim do dia exausta de fazer projeto. Quando eu tô muito cansada, eu sempre acabo dando um tempo para conseguir render depois melhor. Aí eu já tô começando a mobiliar minha casa. Eu fiz tudo no ArchiCAD. Geralmente eu faço o interior no SketchUp, mas eu preferi fazer tudo no ArchiCAD dessa vez. Nessa hora eu tive que fazer um trabalho de instalações hidrossanitárias para entregar. E depois de um dia inteiro fazendo projeto, fazendo trabalho para entregar, finalmente vou dormir. Até amanhã! Bom dia! Hoje já é quarta-feira, falta exatamente uma semana para entregar o meu projeto. Então,
cá estou eu fazendo mais projeto. Agora eu tô fazendo a prancha da intervenção. A prancha não, a planta da intervenção. Ela é coloridinha, assim como vocês podem ver, mas lá no final do vídeo eu vou explicar melhor todas as pranchas. E aí, pra quem não sabe o que é uma prancha de intervenção, vou explicar depois. E daí, depois de fazer as plantas, eu já tô colocando elas na prancha. Nesse dia, mal sabia eu que eu teria que mudar todas as pranchas e refazer tudo, porque a professora mudou a escala, então eu tive que alterar o tamanho das minhas pranchas para servir tudo. Mas tudo bem.
Aí eu estou ajeitando as minhas elevações. Eu faço elevação colorida mesmo. Terça-feira, um dia antes da entrega. E eu tô comendo, né, pra variar. Isso é uma curiosidade. Enquanto eu tô projetando, eu tô comendo. Aí eu tinha uma prova de projeto para entregar também no mesmo dia da entrega de projeto. Então, estou fazendo a prova. Aí eu tava vendo a orientação solar melhor para essa casa. E depois tinha um cálculozinho básico de... esqueci o nome daquilo, taxa de ocupação. E voltamos para a programação normal de projeto. Agora é o momento que eu falei que eu tive que refazer todas as pranchas, então eu tava refazendo todas elas que já estavam prontas, com o PDF tudo certinho. Então vocês imaginam, né, o meu bom humor para estar fazendo isso daí. Quarta-feira, dia da entrega. E o que eu vou fazer? Maquete, óbvio. Mas dei sorte porque esse semestre eu consegui reaproveitar a maquete da primeira entrega. Então, como era só a volumetria e o terreno, eu já tinha feito tudo, então só faltou colar uma árvore que não deu certo, no fim ficou sem mesmo. E esse é o momento feliz que eu entrego o meu projeto. E essa é a minha apresentação, ela foi online, né? Oi, gente! Então eu vim aqui agora mostrar pra vocês como ficou o meu projeto. Eu já terminei, já entreguei ele. E é isto. Eu tô desde o início do ano fazendo o mesmo projeto dessa mesma casa. E... só que teve várias etapas, né? Aqui eu gravei aqui para esse story vlog é a última etapa, que é a reforma em si.
O projeto é uma reforma, como eu já tinha falado, e de uma residência unifamiliar. Então essa é a capa do meu projeto. Como não teve aula presencial, as entregas foram todas online, então por isso que eu não tenho ele impresso aqui. Mas se a aula fosse presencial, eu iria plotar todas as pranchas e encadernar e entregar bonitinho. Então essa é a capa. Aí aqui eu fiz uma prancha resumindo o conceito, aí tem os índices urbanísticos, aqui há uns cálculos que a gente faz de taxa de ocupação, índice de aproveitamento, área verde, enfim. O conceito do meu projeto teve inspiração no aconchego, porque lá no início do ano eu perguntei para a família que é a dona da casa como seria a casa ideal para eles. E daí eles foram me respondendo e a partir de várias conversas eu cheguei nessa inspiração do aconchego. Então aqui tem um painel conceitual com algumas coisas que para mim remetem ao aconchego, ao conforto. Essa etapa ela é muito mais simples, assim, não simples, mas é menos... tem menos coisas para fazer. Por exemplo, o painel conceitual eu só peguei um resumo dele, porque na etapa anterior a gente teve que elaborar bem certinho. Tem o painel conceitual arquitetônico, sensorial. Eu vou, talvez semestre que vem, se vocês quiserem, eu posso começar a fazer um study vlog completo, assim, de todas as etapas de um projeto. Então comentem aqui embaixo se vocês gostarem da ideia, que daí eu faço. E outra coisa, a prof, ela é que mudou de professora no meio, assim, do semestre. Então a primeira prof, ela queria que a gente compactasse, colocasse todas as plantas, deixasse o menor número de pranchas. Então, por isso que as plantas elas ficavam bem pequenas e tal, e já essa prof ela queria que ficasse tudo numa escala maior, então todas as plantas estão na 1:50. E aí eu tive que fazer numa prancha A0, então por isso que tem essa diferença dessa prancha aqui pra essa. Mas eu acho que vai ficar melhor até pra vocês verem assim. Então aqui tá a minha planta baixa, técnica, e aqui é a minha planta de intervenção. A planta de intervenção, para quem não sabe, ela é desse jeito, é a mesma da planta técnica, só que aqui a gente coloca tanto o que já existe como aquilo que a gente vai construir e vai manter. Então, o amarelo é tudo que vai ser demolido e o vermelho é tudo que vai ser a construir. Então, acho que se eu aproximar vai dar para ver melhor. Essa é a minha residência, a residência do meu projeto, né, atualmente. E toda ela será demolida praticamente para eu fazer a nova casa. Eu não vou explicar bem certinho tudo porque eu quero fazer um vídeo falando só desse projeto. Então eu vou só mostrar assim, mais ou menos por cima, para vocês terem uma ideia. Aqui é a planta humanizada e eu coloquei um mapa de esquadrias do lado. Aqui tem mais uma prancha pequena no meio. Essa é a prancha de situação. Aqui tem o número do lote e todas as coisas que a gente encontra na matrícula. E aqui tá o bairro e o quarteirão da minha casa. Eu não gosto de fazer planta de situação, nem planta de localização e cobertura, então as minhas não ficam lá grandes coisas. Mas essa é a minha de cobertura e localização. Aí tem algumas especificações do lado. Aqui é o meu corte, os dois na verdade, os dois cortes. Aqui as elevações, essa é a fachada principal, a fachada oeste, daí eu coloquei aqui o antes e o depois, o projeto.
a sul e a leste. Aqui, essas duas pranchas são um detalhamento que a gente tinha que fazer. E aqui algumas renderizações que eu fiz do projeto, tanto da parte interna como da externa também. E aqui eu coloquei o antes e o depois de cada parte da casa. Aqui é a maquete, que tinha que fazer uma maquete volumétrica. Eu consegui aproveitar a mesma maquete da etapa anterior, então eu não precisei fazer maquete dessa vez. Vocês viram que eu só coloquei uma arvorezinha no fim, mas aí nem apareceu nessa foto. E aqui é a minha prancha de apresentação. E é isto. Lá no meu Instagram, provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já vou ter postado. Eu vou fazer uma postagem lá mostrando as renderizações que eu fiz e dando detalhes mais certinhos sobre isso. Então, se vocês tiverem interesse, é só irem lá para conferir. E é isto, gente. Eu fiz tudo no ArchiCAD, como vocês viram. As pranchas eu fiz no Illustrator. E para fazer a prancha de localização e de situação, eu usei o layout do SketchUp, porque é uma planta que já existia, mas ela foi toda feita no AutoCAD, que a prefeitura da cidade disponibilizou. E, como vocês sabem ou não sabem, eu odeio mexer no AutoCAD, então eu sempre tenho um trabalho a mais, que é passar tudo do AutoCAD para o SketchUp, porque lá no início do ano eu ainda não sabia como passar do AutoCAD para o ArchiCAD, então por isso que eu passei para o Sketch, daí depois para o Layout e depois vim para o ArchiCAD. Ou seja, mexi em todos os programas que existem praticamente para fazer uma única planta, mas tudo bem. E é isto.